Apresentação da disciplina. Quando a gente propõe uma disciplina, a primeira coisa que a gente tem que escrever é a ementa, que é aquilo que a gente não pode fugir, né? Então, eu vou ler rapidamente a ementa para vocês aqui. A tecnologia da informação como recurso organizacional estratégico. Então, aqui a gente já parte do pressuposto de que o foco central da nossa disciplina vai ser a tecnologia da informação, né? O papel das tecnologias da informação e dos dados na integração entre os processos na organização. Aqui vai caber muito a fala da professora Márcia, vocês vão gostar muito, porque isso vai fazer agora uma vinculação entre o que a gente acessa de dados, as tabelas, os gráficos, e a sua gênese, de onde vieram esses dados. A gente vai perceber que nem sempre coincidem os conceitos de documentos, os conceitos relacionados àquilo que está ocorrendo aqui no mundo concreto com o que a gente está obtendo lá no mundo digital, naquele cenário composto por dados, né? O papel dos dados nos processos de tomada de decisão, o processo de acesso a dados, suas fases, fatores, atores e competências envolvidas. A gente já começa a falar um pouco disso hoje. Conceitos de competência em informação e alfabetização de dados, também vamos falar hoje um pouquinho, vamos começar a deslumbrar esse cenário hoje. Descrição e atualização sobre os recursos e fatores envolvidos nos processos de acesso a dados e sua utilização. Aqui o professor Alfredo vai ser chave, porque ele vai trazer a instrumentalização matemática e desmistificando essa questão de que matemática é para poucos ou é para escolhidos. Na verdade, não, matemática é a coisa mais linda do mundo. Não é porque eu sou formado em matemática, não, é porque realmente... Descrição e atualização sobre os recursos e fatores envolvidos no processo de acesso a dados e sua utilização, ética, privacidade e proteção dos dados na tomada de decisão, orientada por dados. Tudo isso a gente só consegue se a gente puder entender o que é realmente dados, o que são metadados, e isso a professora Raquel vai nos trazer aí já no primeiro encontro, que é a nossa atividade 4. Outra característica que a gente precisa desenvolver, que a gente constrói quando está propondo a disciplina, são os objetivos, né? O que a gente espera do egresso da disciplina. Ao final da disciplina, o aluno deverá ser capaz de entender elementos formadores de uma base conceitual, e aqui, ó, foco na alfabetização. Aqui está escrito, houve um erro de grafia, que é alfabetização em dados, né? Compreenderá o conteúdo de instrumentalização e gestão dos dados, visto que a alfabetização para o acesso a dados é fundamental nas mais diversas profissões. Eu quero chamar a atenção aqui para isso, tá? Não adianta querer fugir porque não gosta de tecnologia. Na verdade, a tecnologia vai fazer parte do nosso dia a dia, como já faz, né? A gente, mesmo quem não gosta, tem o seu celular. Dificilmente alguém não vai ter pelo menos um celular ou quando não um relógio inteligente, alguma coisa assim. E se foge disso, acaba entrando na Smart TV, escolhendo o que vai assistir. Então, querendo ou não, você está usando os recursos. E se não está usando, está sendo mapeado por eles. Porque você sai na rua, a câmera está te filmando, você faz uma compra, a transação está sendo registrada, você dirige com o carro, a placa do carro está sendo marcada, e assim por diante. Tá? Então, nós estamos imersos em milhões de ciclos de vida dos dados, coletando dados a nosso respeito, armazenando esses dados e disponibilizando esses dados para alguns. É isso que a gente precisa trabalhar. A gente precisa descobrir, perceber tudo isso e transformar muitos desses dados em diferencial competitivo, não para alguns, mas para o maior número possível de pessoas. Olá, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo de hoje, nós vamos tratar da temática relacionada a sistemas de informação e data literacy, em especial dessa questão da definição da alfabetização em dados. Vamos conversar um pouco sobre os conceitos iniciais, o que nos permite, então, entender este conceito, unificar, então, a compreensão do alcance dessa questão da alfabetização em dados. Eu lembro a vocês que nós temos outros vídeos no canal que esclarecem conceitos como ciclo de vida dos dados e todo este referencial teórico que nos permite tratar esta questão. E nós começamos essa nossa reflexão pensando justamente nessa questão de como percebemos o que nos rodeia.
Passamos por uma transformação profunda, mas sempre tivemos a necessidade de identificar sinais do ambiente em que estamos, para detectar predadores, caça, identificar alimentos, perigos, clima, sinais que eram interpretados, lidos, tratados e transmitidos ao grupo. Hoje, nós vivemos em um ambiente com uma grande oferta de informações, excessiva oferta, a ponto de gerar um overload, uma sobrecarga informacional que nos deixa com a sensação de que não somos capazes de captar tudo que está ao nosso redor. Mas precisamos entender este cenário, conhecer essas características e nos prepararmos para que possamos interpretar estes sinais da melhor forma possível. Então, essa nossa relação com o ambiente depende cada vez mais da nossa capacidade de interpretar signos e informações registradas. Então, desde as nossas necessidades de localização, como no exemplo das figuras que a gente acompanha agora, até informações sobre o que possuímos, o que precisamos, e até mesmo nossa comunicação com o divino por meio de orações, canções, e tudo isso registrado em suportes que foram ampliando sua capacidade de armazenamento, sua velocidade de acesso, mas sempre propiciando um contato nosso com uma compreensão, um entendimento do ambiente que nos inserimos. E quando a gente pensa nessas informações, nós precisamos identificar também que essa necessidade ela inclui a interpretação de conteúdos que estão relacionados a fatos, conteúdos que possuem pouca semântica intrínseca, e temos outros vídeos tratando dessa questão da definição do que é um dado, como que a gente entende o dado nesse conceito de informação. E para que nós pudéssemos tratar esses dados, usar esses dados, nós fomos otimizando, fomos melhorando a forma com que nós lidamos com ele. Então, um novo formato de armazenamento mudava nossas relações sociais. Nós temos, então, muitas das definições citadas de literacia em dados, baseando-se nas tradições da literacia em informação e estatística. Até pela importância da matemática e do histórico já de áreas como a ciência da informação, nós temos muitos desses pesquisadores tentando trazer, né, uma aderência a estas áreas. Nós vamos falar mais sobre isso à frente. Trabalhos mais recentes têm sido sobre a capacidade de colocar os dados em ação. É uma outra tentativa. Ou seja, de transformar os dados em diferencial competitivo, realmente tirar os dados da sua passividade, permitir que os dados se transformem em ativos informacionais de quem os precisa, de quem precisa deles. Inclui a capacidade de ler, trabalhar, analisar e argumentar com dados. Vamos falar mais sobre cada um deles, né? Então, quando a gente fala que nós precisamos ler os dados, né? Nós precisamos trabalhar com esses dados, manipulá-los, não ser capazes de entender como analisá-los. E, principalmente, isso tudo não seria suficiente se nós não pudéssemos comunicar esses dados. Então, tudo isso exige todo um preparo, todo um conjunto de conhecimentos que virão de áreas distintas. A interdisciplinaridade é fundamental na construção desta pedagogia para a alfabetização em dados. Precisamos salientar também, e vamos falar disso num vídeo futuro, sobre as limitações, sobre as questões que geram barreiras para esta utilização estratégica dos dados. Então, por exemplo,
analisar dados tem uma das suas grandes barreiras relacionadas à complexidade técnica, para as quais estamos encontrando caminhos cada vez mais amigáveis. Então, esta é uma situação que já precisa ser considerada como a caminho de melhores conduções. Né? Por quê? Porque até bem pouco tempo atrás era necessária a participação muito próxima ou muito direta de alguém com competências técnicas muito avançadas. Então, sem a participação de alguém da computação, alguém que tivesse um domínio muito grande, de, no mínimo, um recurso como uma planilha eletrônica, você ficaria afastado ou ficaria sem a possibilidade de usar, de interpretar esses dados. Ler dados é dificultado se houver falta de transparência sobre quando, como e onde eles estão sendo coletados e tratados. Então, é preciso que, inclusive, aquele que vai utilizar os dados tenha esta percepção de que você acaba por confiar nos dados, porque ele aparentemente tem uma confiabilidade inerente à sua característica maquímica, ou seja, por ser um resultado da máquina, que nos passa a sensação de ser exata, a gente não pode esquecer que alguém está definindo os caminhos sobre quando esses dados foram coletados, como foram coletados, onde foram coletados e como eles foram tratados. E ainda, e portanto, né, leva à necessidade de entendermos quem está definindo todas essas questões. Quais as agendas, quais os interesses, qual a motivação, qual era o objetivo primário na definição daquelas estratégias para a obtenção, armazenamento e disponibilização desses dados. Então, a gente começa a tentar fechar isso agora, para fecharmos uma definição do que seria, então, a alfabetização em dados. Como eu disse, é um campo em construção, é um campo emergente, mas a gente pode começar a imaginar que seria ou estaria relacionado com a nossa capacidade de compreender e trabalhar com dados no grau apropriado. Por que no grau apropriado? Nós vamos ver daqui a pouco. Como são competências de áreas muito distintas, a gente vai ter que olhar isso com um certo cuidado. Nós não podemos exigir que aquele que vai fazer uso dos dados tenha competências em áreas tão distintas como a área de negócios e a área de computação e a área de matemática, mas nós vamos falar mais sobre isso nos próximos vídeos. Mas se a pergunta, então, era o que é alfabetização, agora a gente começa a refletir sobre como ser alfabetizado em dados. Para ser alfabetizado em dados, alguns autores dizem que nós precisamos ser alfabetizados verbalmente, numericamente e graficamente. Então, nós precisamos lembrar que nós vamos ter acesso a esses dados de formas muito distintas. Então, por exemplo, de forma analítica, nós vamos ter acesso a tabelas com centenas, milhares, por que não milhões de linhas de dados, de informações. Vamos ver tudo isso também com mais detalhes. Mas o nosso objetivo é começar a pensar que esses dados vão ser tratados, eles vão ser sintetizados, sistematizados, para que eles possam ser visualizados agora de forma já sintética e não mais analítica, com todos os seus detalhes. A gente não quer, muitas das vezes, ver cada um dos detalhes, nós queremos ver sinteticamente em quadros, e principalmente em gráficos. Então, nós vamos precisar de uma alfabetização gráfica, uma compreensão de dados e de como nós podemos visualizá-los.